Olá, meus queridos amigos, Pastor Antônio Cirilo, mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ministrando uma breve palavra de Deus e no final orando por vocês. Então, fica no vídeo até o final, porque tem aquela oração que eu faço no final do vídeo. Você não pode ficar sem receber essa oração. Hoje nós vamos explorar uma história fascinante na Bíblia, uma história muito inspiradora, que é a história de Ruth. Nessa história nós encontraremos ali lições valiosas a respeito da lealdade e da providência divina. Então eu convido você a se juntar a mim nessa jornada, essa jornada de descoberta e de aprendizado. Antes de mergulhar no assunto, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho e gratuitamente se inscreva aqui no canal e ao se inscrever, clique no sininho para ativar as notificações, clicando também na palavra todas. E lá na descrição todo mundo já sabe, mas não custa lembrar que tem um link com todos os links do ministério. Loja da camiseta Poderoso Deus, viagem para Israel, conferência Poderoso Deus, curso bíblico e muito mais. Então, no final, acesse o link, por favor. E lembre-se de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo com os outros coleguinhas. Vamos à história de Ruth, então. Queridos, a história de Ruth, ela se passa em tempos muito difíceis, né? Durante o período dos juízes, quando Israel ele enfrentava ali dificuldades, muita escassez. Por causa dessa escassez, por causa dessa dificuldade, Noemi, o seu esposo e seus filhos mudaram-se para Moabe. E ali os meninos conheceram as moças e se casaram. Entre essas moças estava Ruth, que era uma moabita. Ela perdeu ali o seu marido, sua cunhada também, morreram os filhos da Noemi, e as duas, a Ruth e a sua cunhada, elas decidiram acompanhar a sua sogra Noemi de volta para Belém, o lugar original de Noemi e de sua família. Então Ruth, nessa atitude, ela demonstrou um nível excepcional de lealdade ao se unir a Noemi, deixando a sua terra natal, deixando o seu povo para trás. A outra cunhada não se animou, mas Ruth, ela foi fiel. E chegando a Belém, Ruth, ela passou a trabalhar nos campos de cevada de Boaz. Boaz era parente de Noemi e, portanto, o resgatador da família, Aquele que ia manter a herança da família. E por meio ali de uma série de eventos que foram providenciais da parte do Senhor, Boaz ele se tornou o marido, o redentor de Ruth e, consequentemente, de Noemi, cumprindo seu papel de parente próximo e gerando também a posteridade da família de Noemi. E a primeira coisa que eu quero abordar com você é exatamente isso, é a lealdade e a ousadia de Ruth. Essa história, meus irmãos, ela nos ensina sobre a importância da lealdade e a importância da coragem de tomar decisões ousadas em momentos difíceis. Ruth, ela poderia ter escolhido voltar para a sua terra natal, ela poderia ter escolhido recomeçar a sua vida lá, mas a sua lealdade a Noemi, a sua sogra, levou ela a permanecer ao lado da sogra, mesmo enfrentando incertezas, mesmo enfrentando desafios. E existem muitas outras mulheres corajosas na Bíblia. Por exemplo, Abigail. Abigail era uma mulher muito inteligente e muito corajosa. E ela demonstrou lealdade ao seu marido, mesmo sendo um marido insensato, sendo um marido mau, chamado Nabal. Ela manteve a sua lealdade, mas também ela manteve lealdade a Davi, que ela sabia que Davi seria o futuro rei de Israel. Ela conseguiu não ser desleal ao seu marido, sendo leal a Davi. E ela interveio numa situação muito difícil entre Davi e Nabal, que causaria um grande derramamento de sangue. E a Abigail, ela interveio evitando esse derramamento de sangue. E esse ato de sabedoria, esse ato de coragem, esse ato de atitude ficou registrado lá em 1 Samuel, no capítulo 25. E a frase que eu quero que você guarde no seu coração, na sua mente, escreva aqui nos comentários, é a seguinte: a lealdade requer coragem. Coragem para tomar decisões ousadas, permanecendo ao lado daqueles que amamos, mesmo em tempos difíceis. Queridos,
É muito comum pessoas abandonarem ministérios, abandonarem os seus líderes que ganharam elas para Jesus, que discipularam, que pagaram um preço assim tremendo no momento de dificuldade na vida delas, no momento em que a coisa melhora, elas abandonam aquela congregação e vão curtir a vida em outro lugar. Isso é muito comum. Isso é muito comum. É muito comum. O marido vai no altar, faz um juramento e depois ele, por causa de problemas familiares que existem, mulheres vão no altar, fazem juramento por causa de problemas conjugais que existem para serem superados, né? Para serem perdoados e serem superados. Essas pessoas, elas chutam o balde com facilidade. Por quê? Falta de lealdade. A falta de lealdade ela tem o poder de ativar imediatamente o desejo de vingança, o desejo de cobrar, o desejo disso, o desejo daquilo, o desejo de buscar para si a sua razão. A falta de lealdade ela tira a capacidade da pessoa de analisar friamente a situação. Houve uma traição no casamento? Senta, cabeça fria, analisa desde o início, desde o meio até o fim, para ver por que aquilo aconteceu, quais são as possibilidades de perdão, as possibilidades de uma reestruturação do relacionamento. O ministério, eu não gosto mais do meu pastor, vou descartar o meu pastor. Não, senta, cabeça fria. Foi ali que você nasceu para Jesus? Também a maioria das pessoas já estão vindo de outro lugar, né? Mas uma hora você vai ter que parar, porque se você ficar desenraizando uma planta direto e plantando ela em outro lugar, ela não vai produzir. Uma planta, para produzir, ela tem que enraizar, ela tem que permanecer. Não que seja proibido mudar de igreja, não que seja proibido você procurar um lugar melhor para você, mas é critério. Estou exortando você a ter critérios para fazer isso. Senta, analisa, pensa, peça a direção de Deus antes de tomar qualquer decisão. Não existe liderança perfeita, não existe casamento perfeito, não existe ministério perfeito, só existe uma pessoa perfeita, que é Deus. O resto existe o feito, existe o mal feito, existe o bem feito e existe o não feito. Perfeito é só Deus. Se você quer a perfeição em uma coisa, você vai ter que andar perto de Deus. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Só tem uma maneira de sermos perfeitos, de ter um casamento perfeito, um ministério perfeito, é ficar muito perto de Deus. O diabo, antes de se tornar diabo, a Bíblia diz que ele era perfeito em seus caminhos, porque ele andava na presença de Deus, até o dia que se achou iniquidade no coração dele, ele foi expulso da presença de Deus, expulso do céu. A lealdade, ela tem recompensa. Escreve aí para mim nos comentários. A lealdade tem recompensa. Então, a lealdade requer coragem para tomar decisões ousadas, permanecendo ao lado daqueles que amamos, mesmo em tempo difícil. Segundo ponto que eu quero considerar é que a história de Ruth, ela também nos revela a maravilhosa obra da providência de Deus. Mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das incertezas, Deus estava trabalhando nos bastidores, atrás das cortinas, direcionando os passos de Ruth, direcionando os passos de Noemi, em direção à sua bênção, em direção à redenção. Eu sempre gosto de usar também o exemplo de José, filho de Jacó, porque José, aquele cara passou por várias provações, né? Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Meu Deus, foi apunhalado pelas costas. No entanto, no final de tudo, ele, José, reconheceu que a mão de Deus estivera agindo em sua vida, e ele então diz aos seus irmãos, abre aspas para José, Gênesis 50, 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, fecha aspas. Então grave essa frase no seu coração, olha, a providência de Deus trabalha silenciosamente nos bastidores, alinhando circunstâncias, alinhando pessoas para cumprir os seus propósitos soberanos. Aleluia. Coloca, por favor, nos comentários. A providência de Deus está trabalhando silenciosamente nos bastidores a meu favor. Escreve isso para mim, por favor. Terceiro e último ponto que eu quero ponderar é que a história de Ruth, ela é uma bela ilustração de redenção e de restauração. Pensa comigo, Ruth era uma mulher estrangeira,
ela se tornou parte da linhagem do rei Davi e, consequentemente, da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A história de Ruth, queridos, ela nos mostra que Deus pode transformar vidas, que Deus pode conceder uma nova identidade, que Deus pode conceder um futuro cheio de esperança para qualquer pessoa, inclusive para você. Não desista, o sonho não acabou. Deus, ele te dá uma nova identidade, ele te dá um novo começo. Levanta do pó, sacode a poeira. Você que está aí na depressão, se levante, deixa Deus construir uma nova história para você. Ele já está trabalhando a seu favor nos bastidores. Então, eu repreendo essa depressão agora, ordeno que saia da sua vida esse pensamento de derrota, esse demônio que fica falando na sua mente que não vai dar certo, te tornando inútil, te tornando inapto, te tornando imóvel. Eu repreendo esse demônio e que a força do Espírito Santo, ela entre em você agora, que você se levante dessa situação e comece a produzir de novo para a glória do nome do Senhor. Pense comigo, meu irmão, minha irmã, no exemplo de Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos injusto, um homem injusto. Ele era desprezado pela sociedade, porque o judeu, o israelita, ele desprezava os judeus que trabalhassem para o Império Romano, principalmente cobrando imposto. Então ele era um cara desprezado pela sociedade, mas ele teve um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo. A vida de Zaqueu, ela foi redimida e ela foi restaurada e ele se tornou um exemplo de generosidade, um exemplo de transformação. Está lá em Lucas 10, de 1 a 10, você pode conferir. E a frase que nós devemos guardar no nosso coração e na nossa mente é essa: a redenção e a restauração estão ao alcance de todos aqueles que confiam em Deus, permitindo que Ele, Deus, transforme suas vidas. Coloca aí nos comentários: a minha redenção e a minha restauração está ao meu alcance, porque eu confio em Deus. Coloca nos comentários: a minha redenção e a minha restauração, elas estão ao alcance de Deus, porque eu confio nele. Aleluia. Então, concluindo, meu irmão e minha irmã, essa história inspiradora de Ruth, essa história que nos lembra da importância da lealdade, a importância da obra da providência divina, da esperança de redenção, da esperança de restauração, que nós possamos aplicar essas lições que a gente aprendeu aqui na história de Ruth, no exemplo de José, no exemplo de Zaqueu, na nossa vida diária, que a gente possa ser leal às pessoas que nós amamos, que a gente possa confiar que Deus vai prover. Quando nós caminhamos no caminho da lealdade, nós vamos acabar nos encontrando com a providência de Deus. A gente precisa realmente criar essa plataforma para buscar a redenção e restauração, que é a plataforma da lealdade. Restaure isso na sua vida. Seja leal aos seus pais, filhos e filhas. Pai e mãe, sejam leais aos seus filhos. Ovelhas, sejam leais aos seus líderes religiosos. Líderes, sejam leais às suas ovelhas. Maridos, sejam leais às suas esposas. Esposas, sejam leais aos seus maridos. Funcionários, sejam leais aos seus patrões. Patrões, sejam leais aos seus funcionários. Então, sejamos todos leais dentro da palavra de Deus. É claro que eu não vou ser leal a uma pessoa que está cometendo um erro. Eu vou lá cometer o erro junto? Não. A gente tem que ser submisso no Senhor, dentro da palavra do Senhor. Agora, não podemos também usar a palavra de Deus como desculpa para não sê-lo. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E não se esqueça, de clicar no botão vermelho, se inscrever no canal, clicar no sininho, na palavra todas e depois clicar no link lá embaixo na descrição para visitar os meus links poderosos. Tem surpresa lá para você. Tem música nova chegando para abençoar a sua vida. O nome da canção nova é Rios de Vida Fluirão, que está sendo disponibilizada para abençoar a sua vida, para você manter ali na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Vamos orar então, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, neste momento de oração, nós humildemente nos aproximamos mais uma vez do trono da graça, em o nome do nosso Senhor Jesus. Nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu amor, reconhecemos o Teu cuidado, reconhecemos que o Senhor trabalha nos bastidores para preparar um futuro e uma esperança para nós. Nós Te damos graça, Senhor,
por nos ensinar através da história de Ruth. Senhor, essas valiosas lições de lealdade, de providência tua. Muito obrigado, Senhor. Assim como Ruth decidiu andar com uma mulher que confiava em ti, assim também que nós possamos procurar amizades, procurar caminhar com pessoas que confiam em ti, Senhor Deus. Pessoas que se entregam a ti. Nós também desejamos, meu Deus, confiar em ti como essas pessoas em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Pai, nós sabemos que ser leal não é sempre fácil, não é uma tarefa muitas vezes fácil. Muitas vezes nós somos tentados a abandonar o caminho da fidelidade. Somos tentados, Senhor, quando essas dificuldades surgem ou quando nos deparamos com aquelas escolhas difíceis. Essa tentação nos ataca, ela cai sobre nós, mas assim como Ruth demonstrou coragem, assim como Ruth demonstrou lealdade a Noemi, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite a sermos leais aos nossos relacionamentos. Senhor, leais às nossas responsabilidades assumidas e, acima de tudo, meu Deus, sermos leais a Ti. Ajuda-nos a compreender que a Tua providência divina, meu Deus, ela está presente, mesmo em situações desafiadoras. O Senhor está sempre trabalhando nos bastidores para nós. Assim como o Senhor guiou os passos de Ruth e de Noemi, guia também os meus passos, meu Deus. Eu te peço, guia os meus passos, que eu possa confiar em Ti e ter a certeza de que o Senhor está trabalhando em todas as circunstâncias da minha vida. Mesmo quando eu não estou conseguindo ver, mesmo quando eu não consigo entender, me dá a fé, Senhor, a firmeza para saber que o Senhor está trabalhando. Sabemos que o Senhor, meu Deus, assim como Ruth foi redimida, ela foi restaurada, também somos passíveis dessa redenção, somos passíveis dessa restauração através da fé em Cristo Jesus. Jesus nos redimiu, Jesus nos restaurou, o Espírito Santo agora está trabalhando na circunstância para a nossa restauração. Então nós te pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer em todas as áreas da nossa vida, áreas que precisam ser redimidas, áreas que precisam ser restauradas. Dá-nos força para deixar para trás o passado e para abraçarmos a esperança de um futuro cheio de significado. Meu Deus, nós sabemos que enfrentamos diversos desafios em nossas vidas todos os dias. Problemas financeiros, conflitos nos relacionamentos, incertezas em relação ao futuro, incertezas em relação à política do Brasil, o futuro do país, tantas outras questões que nos afligem. Somos bombardeados pelo inimigo todos os dias. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor nos conceda sabedoria, nos dá discernimento para aplicar as lições bíblicas, essa lição que nós aprendemos aqui na história de Ruth em nossas vidas, porque nós não sabemos como será o futuro, mas nós sabemos de uma coisa: o Teu Espírito Santo e a Tua palavra estarão lá conosco, e isso é que faz toda a diferença. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a sermos leais àquelas pessoas que amamos. Nos dê coragem, Senhor, nas decisões difíceis, coragem para confiar na Tua providência em todos os momentos. Que a nossa fé ela seja fortalecida e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, que ela encha os nossos corações, mesmo nos momentos de adversidade. Concede-nos, ó Deus, graça de sermos instrumento de redenção, instrumentos de restauração na vida daquelas pessoas que se relacionam conosco no dia a dia. Nos capacita a estender a mão aos necessitados, a compartilhar o Teu amor, a oferecer esperança àqueles que estão em desespero. Nós Te agradecemos, meu Deus, por ouvir e atender a nossa oração segundo a Tua vontade. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito, que Ele nos guie, ilumine o nosso caminho, nos guie, nos fortaleça e nos conduza pelos caminhos da lealdade, pelos caminhos da fé e pelos caminhos da esperança. Em o nome precioso de Jesus, nós oramos. Amém e amém e amém. Beijo no coração. Não deixe de clicar no meu link lá na descrição. Deus abençoe.